pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tutorial. Nesta parte final nós veremos como instalar um sistema de lista drop-down em modo de atualização da grade. Recapitulando o que a gente tem aqui até então, nós vamos no browser, onde a gente vê a grade renderizada, contendo aqui o parâmetro nome da tabela de autores e o parâmetro editora da tabela de editoras que foi juntado na consulta. Então nós vamos seguir adiante aqui, nós vamos implementar atualização nesse grid. Isso é fácil, com o objeto selecionado, abrimos aqui o menu de tarefas e habilitamos o quadrinho Enable Editing. Isso vai adicionar aqui uma coluna na grade e também vai adicionar aqui Update Parameters no código. A gente já tem aqui a consulta também, Update Command, ok? Então, salvando isso aqui, retornando ao browser, a gente dá um reload na página e clicando num dos edits aqui, a gente vê um problema. Por quê? Nos campos de nome e editora, nós temos agora aqui texto em formato string. E se você se recorda, retornando aqui no banco de dados, lembre-se que a gente está editando a tabela de títulos. Simplesmente nós temos dois intrusos aqui que a gente colocou na consulta de seleção. A gente juntou editora e autor. Ocorre que se a gente abrir os campos aqui, a gente vê claramente que a natureza ou tipo do dado em ID editora e ID autor é um número inteiro. Nós não podemos simplesmente vir aqui e dar um update, certo? Nós vamos ter erro. Então, uma vez que a gente decidiu juntar dados aqui no grid, nós temos que criar um sistema que vai promover a atualização da forma correta. E para tal, a gente pode lançar mão do recurso de colocar uma lista drop-down. Isso vai não só resolver o problema e mandar o dado correto que a gente precisa, como vai fornecer uma interface amigável para o usuário. Então vamos ver como que a gente faz isso. Nós temos que trocar esses dois campos aqui por duas listas drop-down. Então o que nós vamos fazer aqui, nós vamos selecionar o Grid View e vamos em Edit Columns. Nós vamos selecionar o campo de nome e vou converter este campo em um Template Field. Cliquei aqui e vou fazer a mesma coisa para a editora, convertendo em um Template Field e dou OK. Agora, antes da gente instalar as listas drop-down dentro dos Template Fields, vamos criar as fontes de dados para alimentá-los. Então eu vou aqui na barra de ferramentas e vou dar o pino aqui para mantê-la, e eu vou arrastar aqui desde a seção data uma fonte de dados SQL Data Source aqui para minha cena. Então com SQL Data Source 2 eu vou em Configure Data Source e eu vou pegar aqui o Connection String 1, clico em Next. Ele vai carregar agora as tabelas. Nós vamos pegar primeiro a tabela aqui de autor. Eu vou deixar marcado o asterisco que pega tudo. Clico em Next. Eu vou testar a query, que me dá todos os autores, e finalizo. Então já temos aqui a fonte de dados 2 para os autores. E vamos pegar agora mais uma para as editoras. Configuramos então aqui. Pegamos o Connection String, Next, vou pegar a tabela de editora, marca aqui o asterisco, Next, testo a consulta e finalizo. Então temos as fontes de dados já prontas e agora nós vamos selecionar a grade e através aqui do menu de tarefas eu vou em Edit Templates. A gente abrindo esse menu aqui, a gente vê que a gente tem uma seção para a coluna 5, que é o nome, e uma seção para a coluna 6, que é a editora. Nós estamos interessados em trabalhar no Edit Item Template. Então vamos trabalhar no Edit Item Template da coluna de nome
seleciono ela aqui, a gente vê que a gente tem uma caixa de texto. Então nós podemos deletar essa caixa de texto. E aqui eu vou colocar uma lista drop-down, que eu vou pegar aqui no Standard, e vou jogar aqui dentro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher a fonte de dados dessa caixa drop-down. Eu clico em Edit Data Source e vou pegar o que? A número 2, que eu sei que é o nome do autor. Então aqui a gente vê, selecione um data field para aparecer, né? No drop-down list a gente põe o nome do autor, e o valor que vai ser passado pelo drop-down list é justamente o ID do autor. Lembrando que nós estamos atualizando a tabela de títulos, ou seja, a gente está interessado justamente nesse dado aqui. Nós queremos salvar um número inteiro, que é o ID do autor. Então eu vou dar o Refresh Schema e vou dar OK. E agora nós temos que fazer finalmente o Data Binding, que é a atrelação final. Então eu clico mais uma vez aqui e vou em Edit Data Bindings, ok? Se você não tiver o Field Binding já disponível aqui, basta clicar mais uma vez em Refresh Schema e nós vamos fazer o Bound to o que? ID do autor. Ou seja, nós vamos passar o valor que for selecionado através da lista drop-down para o ID do autor. E damos OK. Então aqui está pronto o trabalho na coluna de nome. A gente clica agora aqui e abre novamente o menu e vamos pegar o Edit Item Template da editora. Então você vê que ele tem, como anteriormente a gente tinha, um text box, um quadro de texto. Nós vamos deletá-lo, selecione e pressione o botão Delete e vamos jogar uma nova lista drop-down aqui. Então a primeira coisa a fazer é escolher a fonte de dados. A gente vem e escolhe qual agora? O SQL Data Source 3, que a gente sabe que está atrelado à tabela de editoras. E selecione o Data Field para aparecer no drop-down list. Nós vamos colocar a editora. E o Data Field, que vai ser o valor passado pela lista, é o ID da editora, como a gente já sabe. Clico em Refresh Schema, dou OK e fazemos finalmente o Edit Data Bindings. A gente faz o Field Binding. Agora vamos pegar o que? ID editora. E aí damos OK. Agora a gente pode clicar aqui e sair dando End no Template Editing. Então agora nós vamos salvar isso aqui e eu vou pressionar Ctrl F5 para fazer a prévia. E uma vez no browser a gente edita um dos registros. Eu vou clicar em Edit. Então a gente vê que a gente tem aqui em nome a lista drop-down contendo todos os nomes de autores e em editora os nomes, né, das editoras. Quando a gente troca aqui, por exemplo, vou trocar para Record e aqui eu vou trocar para Fernando. Então eu vou clicar em Update e aqui está então agora o meu registro devidamente atualizado. Lembrando que o que foi atualizado no banco de dados foi a tabela de títulos no campo ID autor e ID editora. Então a ideia é essa. Aqui a gente proporciona uma forma amigável de onde o usuário final, que não está sabendo de nada que está acontecendo por trás aí das cortinas, ele enxerga apenas o nome do autor e o nome da editora. Mas na verdade nós estamos passando o ID para ser atualizado no banco de dados. Então é assim que funciona. Isso é extremamente funcional. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos ver o que a gente tem pela frente aí em ASP.NET. Aqui falou Bruno A1, um abraço a todos.